Você sabia que o seu cérebro fica sujo todos os dias e que você precisa lavá-lo? Tá? É muito engraçado isso, mas é uma lavagem física, é uma lavagem mecânica, tá? Praticamente com água, né? Ou algo parecido com isso, que é o que a gente chama de líquor, o líquido cefalorraquidiano. E é bem possível que você esteja com o cérebro sujo. Então eu vou fazer uma breve introdução aqui para quem pulou as aulas de biologia no colégio. Nosso corpo ele é inteiramente formado por células, tá? Célula seria essa unidade funcional da vida. Então você junta várias células, você forma um tecido, e você junta vários tecidos, você forma órgãos e tudo mais. Então, por exemplo, aqui na pontinha do seu dedo, você tem células que compõem um tecido epitelial. E esse tecido epitelial, ele vai compor um órgão que a gente chama de pele. Ou seja, é um conjunto de várias células, tá? Aqui em todo o seu corpo. E o que tem dentro aqui do seu crânio, tá? Na parte que a gente chama ali de encéfalo, nós temos umas células específicas, diferentes dessas células aqui epiteliais. Nós temos células nervosas, nós temos neurônios, tá? Neurônios e as células da glia compõem o que a gente chama, né, desse tecido nervoso que, consequentemente, produz os órgãos, né? Por exemplo, o encéfalo. A gente conhece popularmente como cérebro, tá? Mas o nome dessa estrutura inteira aqui, né, que abrange cérebro, cerebelo e tronco encefálico, o nome seria encéfalo, ok? E aí você pega também a parte da medula e você tem o seu sistema nervoso central. Então, basicamente, ele é composto por muitas células, tá? Só pensando aqui no encéfalo, em questão de neurônios, nós temos mais ou menos 86 bilhões de neurônios. E até quem descobriu isso foi uma neurocientista brasileira, tá? Que é a Suzana Herculano conseguiu descobrir essa quantidade. Acreditava-se que a gente tinha 100 bilhões de neurônios e a Suzana Herculano, gênia brasileira, conseguiu, utilizando o método lá que separava o corpo do neurônio, os núcleos e tal, e conseguiu fazer essa contagem, né? Muito legal. Então nós temos 86 bilhões de neurônios, 85 bilhões também de células na glia, e a sua célula é parecida com você, tá? De uma certa forma. A sua célula, ela também precisa se alimentar, ela come, e ela também, né, excreta aquele resíduo, né, que a gente chama esse resíduo metabólico. Da mesma forma que você se alimenta e depois você vai no banheiro e você coloca aquilo para fora. Então, quando a sua célula se alimenta, por exemplo, o seu neurônio se alimenta, ele também coloca para fora aqueles resíduos, ok? Por exemplo, um CO2, tá? Alguns tipos ali de proteína, né? Por exemplo, as proteínas beta-amiloide começam a ser excretadas ali pelo corpo. E o que, que acontece? Nessa parte aqui que não é do seu encéfalo, tá? Do seu corpo mesmo, você tem um sistema, né? Que é o sistema linfático. Então esse sistema linfático ele ajuda justamente a limpar o seu corpo. Ele ajuda a pegar esses resíduos, essas toxinas que se formam e ajuda a fazer esse processo de filtragem, ajuda a limpar ali aquela matriz ali extracelular, né, onde as suas células excretam, ele ajuda a vir e limpar. Ele é como se fosse o lixeiro, tá, do seu corpo. Enquanto no encéfalo você não tem esse sistema linfático. Aí você me pergunta assim, ah, João, então a célula, o neurônio vai lá, faz o cocôzinho dele e não tem ninguém para limpar, eles ficam ali, né, intoxicados? Não, porque o seu encéfalo ele tem um sistema diferente, que a gente chama de sistema ventricular. Então, correndo dentro ali do seu cérebro tem os ventrículos e corre esse líquido que eu já comentei, né, que é o líquido cefalorraquidiano, o líquor. Então, esse líquor ele tem um processo de lavagem, tanto uma lavagem química. Então, por exemplo, eu comentei essas proteínas beta-amiloide, proteína tau, esse CO2, ele vem lá ao sistema ventricular e ele leva todo o lixo embora, ele faz essa limpeza. E essa lavagem ela é até de uma certa forma física, né, mecânica. Você tem esse líquido, esse líquido lavando, né, como se fosse uma esponja, assim, sabe? Óbvio que não apertando assim, mas ele faz uma lavagem mesmo, né, no seu cérebro. E é curioso quando a gente para pensar, né, com relação à saúde, com relação a foco, produtividade. Você quer cuidar muito do seu coração. Claro, é óbvio que você quer um coração saudável. Você quer um intestino saudável. Você quer pulmões saudáveis.
Mas quem que comanda? Quem que manda o seu coração bater? Né? Quem que comanda ali a musculatura lisa, né, do seu intestino, né, o seu diafragma que faz você respirar, né? É o seu encéfalo. De uma certa forma, o seu encéfalo ele é toda a matriz ali da sua vida, entendeu? Ele comanda tudo, ordena tudo, é o que permite a cognição, raciocínio, tudo. Então, o órgão ele mais importante, o seu sistema mais importante para sua vida, de uma certa forma, ele é o seu sistema nervoso. Sem ele, nada funciona. Se o seu sistema nervoso estiver sujo, estiver intoxicado, é a pior coisa que você quer, tá, para sua vida, provavelmente. Então, o, o que você deveria ter muito em mente é que esse processo de limpeza, ele deve ser uma prioridade na sua vida, tá? Esse processo de limpar o seu cérebro. E sabe o que é curioso? É que esse sistema ventricular, ele basicamente, não que ele só limpa, mas ele limpa muito mais o seu encéfalo quando você está dormindo. Olha que curioso. Então, quando você dorme, você tem essa lavagem do seu cérebro que tem muito menos enquanto você está acordado. Então, se você dorme poucas horas, né, menos do que o ideal, e você também não tem um sono de tanta qualidade, você consegue favorecer esse acúmulo desse tanto de resíduo no seu cérebro. Então vamos pensar aqui, 86 bilhões de neurônios, o seu cérebro, né, tem um gasto metabólico que é mais ou menos ali um quarto, se eu não me engano, né, entre um quarto e metade ali, praticamente, do seu gasto metabólico do corpo inteiro, só aqui nessa estrutura que tem, sei lá, 3 quilos, entendeu? Que é o seu encéfalo. Então você tem 86 bilhões de células que funcionam a todo vapor, que é a célula mais complexa do corpo humano. E essas células estão produzindo muito resíduo metabólico. E esse resíduo só é lavado durante o sono. Então, quando a gente pensa, né, o que acontece quando esse cérebro não é lavado, óbvio que são casos mais extremos, mas, por exemplo, essas proteínas beta-amiloide, elas às vezes começam a se aglutinar e elas formam essas placas amiloide. E é justamente isso que favorece, por exemplo, os casos de doença de Alzheimer, que é quando essas proteínas ali, essas placas beta-amiloide que são formadas, elas começam a intoxicar algumas regiões do cérebro, principalmente ali o hipocampo. Então, se você não dá prioridade para essa lavagem do seu cérebro, né, falando a mesma coisa, só que de uma outra forma, se você não dá prioridade para o seu sono, é muito provável que você tenha mais dificuldade para estudar, para ter foco, para você ter saúde cerebral, tá? Então, o seu sono, ele deve ser extremamente mimado, a sua limpeza do seu cérebro deve ser extremamente mimada. Se você ainda não sabe como fazer para ter um sono de devida qualidade, já tem vídeo aqui no meu perfil sobre isso, eu vou colocar aqui, eu não sei qual lado fica, mas eu vou colocar o vídeo que eu ensino como é que você pode fazer para dormir muito melhor, de uma maneira, né, dormir rápido, dormir bem, acordar com disposição e ter alerta para estudar, né, porque você precisa ter essa disposição, esse alerta para você conseguir estudar. E claro, né, que o seu hipocampo ele também constrói as suas memórias durante o seu sono. Então, durante o seu sono que o seu cérebro é lavado, é durante o seu sono que você consegue ter um alerta suficientemente bom ali para você estudar no dia seguinte, e é durante o seu sono que você vai formar essas suas memórias, tá? Então, se você ainda não assistiu, não sabe ainda como dormir bem, dormir rápido, dormir com qualidade, clica aqui no card que eu coloquei, tá, para assistir esse vídeo de sono. E se você se interessou também nessa questão da saúde cerebral, tá, tem um livro muito legal que eu vou pegar aqui. Para quem achou que essa biblioteca aqui era fundo falso, não é não. Esse livro aqui é chamado Mente Afiada, tá? Esse Sanjay Gupta, ele é um neurocirurgião e ele fala principalmente sobre essa questão da saúde cerebral, como é que você consegue cuidar bem, né, do seu cérebro. E isso envolve, como eu citei, por exemplo, o sono, mas tem outros fatores também. Se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo comentando sobre o livro mais especificamente, tá? Mas para quem quiser ler esse livro, eu vou colocar o link aqui da Amazon na descrição. Então, clica aqui no link, já pega o livro aqui, Mente Afiada, e já clica aqui no próximo vídeo para você assistir Como Dormir de Maneira Eficiente. E também, se você já assistiu esse vídeo Como Dormir de Maneira Eficiente, assiste o meu vídeo sobre técnicas de estudo, tá? Que é o vídeo que eu falo para você parar de estudar fofo. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!